Vocês falavam que o Corinthians estava tropeçando. E o Corinthians voltou a vencer depois de 2 empates. O PVC até foi ao Maracanã ver de perto o que aconteceu na vitória do Corinthians em cima do Fluminense 1-0. Nós falávamos não. Vocês falavam sim. O Corinthians teve 2 empates. Na semana passada, eu entendi o resultado contra o Avaí mais normal do que o empate contra o Atlético Paranaense. Na semana passada, no sábado passado, os jogadores do Corinthians fugiram do termo tropeçar, tropeçaram na gramática e evitaram dizer que o time tinha sofrido um tropeço, mas tinha sofrido um empate em casa. Agora, até a gente disse aqui, o mais cirúrgico semana passada foi o Jadson, que não jogou hoje e fez falta, apesar da vitória. O Jadson, quando disse, foi um tropeço, só que ganhamos tantos pontos fora de casa que compensa. E mais uma vitória fora de casa compensa o tropeço da semana passada contra o Atlético Paranaense. O empate fora de casa com o Avaí, até nessa conta, embora seja o Avaí se recuperou. Digamos que está ali na conta. É natural, empatar um jogo fora de casa, tudo bem. Empatar com o Atlético Paranaense em casa não era o natural, era um tropeço. Jogou bem? Defensivamente, sim. Essa bola do Romero foi a primeira finalização do Corinthians. O Corinthians não finalizou nenhuma bola certa no alvo no primeiro tempo. Teve uma bola do Giovanni Augusto para fora. E aí, no 4 minutos do segundo tempo, o Giovanni Augusto cobra o escanteio na cabeça do Balbuena. Sai o gol, 4 do segundo tempo. Embora o Fluminense tenha tido chance depois, quando sai o gol do Corinthians, 1-0, começa o segundo, você fala assim, acabou o jogo. O Corinthians hoje acabou o jogo, não vai tomar o gol nunca, não vai tomar gol de nenhum. Na verdade, o Fluminense começou a criar chance bem pro final do jogo, né? Também. A bola na trave do Scarpa, essa daqui. Mas assim, olhando o jogo, você não vê uma consistência. Eu não vi essa consistência no Fluminense para ganhar do Corinthians. Não achei um grande jogo, né? Um jogo que é aquele jogo que é ideal para o Corinthians, que é aquele sistema tático do Corinthians, anula o adversário, mata o adversário e ele tem uma capacidade, quando cria a sua jogada, finaliza, faz o seu gol. Tem uma jogada aérea boa, né? O Abel tinha muita preocupação com isso. Eu queria saber de você, Zinho, e do Edmundo, ex-atletas profissionais, como que 2 zagueiros sobem na mesma bola, jogadores de estatura compatível, e o Balbuena ganha com tanta facilidade e assim, uma bola na marca do pênalti, ele não estava tão próximo ao gol. Sim, mas assim, é simples, porque ele está atacando, né? Está de frente. Ele está de frente. O Henrique, o Balbuena está num posicionamento atrás dele, então está com uma visão até melhor do adversário, que era o Henrique, e da bola. E ele vai de encontro, né, para essa bola. O Henrique, ele tem que vir para trás para tentar marcar. Então a impulsão do Balbuena é muito maior nessa hora, né? E o posicionamento dele era melhor para finalização do que o defensor tirar a bola. Teoricamente é mais fácil você tirar. Porque tirar é você só dar uma casquinha nela, ela vai para qualquer direção. Você subir de frente e testar, escolhendo um canto, colocando ela em condições de entrar, é mais difícil. Só que a bola, o Zinho falou bem, a bola vem de frente para ele. Ele está com mais condições de ter o tempo da bola. Ele sabe a circunferência que ela vai fazer, a curva que ela vai fazer, e ele de frente cabeceia. Não chega a ser um erro, mas eu joguei com alguns excepcionais zagueiros em toda a minha carreira, mas um deles me marcou muito, que era o Mauro Galvão, que era muito magro, mas não perdia uma bola na cabeça. E uma vez eu perguntei a ele. E não era dos mais altos, né? E baixo. E uma vez eu perguntei a ele. Eu perguntei pra ele, assim, lá em 97, falei, pô, Mauro, qual o segredo de você não perder uma bola na cabeça? Ele falou assim, porque eu sei que eu não posso disputar a bola. Eu disputo o corpo. Ele esperava o cara subir um pouquinho, ele subia e tirava o cara malandramente do ar. Então o cara não cabeceia com limpo inteiro. Não consegue escolher o canto. A bola vai desviar, podia ser gol no rebote, na segunda bola. Mas alguém ganhar dele na firmeza do cabeceio não ganhava. Então assim, era tempo de bola usado de uma maneira diferente. Então isso me impressionava muito e de fato, você pode pegar toda a carreira do Mauro Galvão, dificilmente alguém
ganhou dele na cabeça. Monstro. Um zagueiro completo. Sim. A imagem foi bem clara agora, né? Dessa jogada que a gente está falando, né? O Balbuena subindo de frente e o Henrique tendo que vir para trás, né? E perdendo o tempo da bola. No ataque, o Balbuena matou nesse aspecto que o Edmundo está contando, que o Henrique não disputou o corpo, ele foi disputar a bola e perdeu. Agora, na defesa, o Balbuena tem uma jogada que me lembrou uma declaração, não, uma jogada do Figueroa. O Figueroa dizia assim, eu acho que o problema é a grande definição de zagueiro. Na pelada eu jogo atrás, sempre joguei atrás. O Bauer foi meu técnico, o Bauer da Copa de 50 foi meu técnico quando eu era moleque, menininho. Tentou me ensinar a jogar futebol, não conseguiu. Mas deixou a paixão. Deixou a paixão. Aí eu ouço o Figueroa falando assim, o Figueroa diz assim, o grande zagueiro não é o cara que faz... é o cara que faz, o zagueiro é o cara que faz o atacante fazer o que ele, zagueiro, quer, não o que ele quer fazer. Tem uma bola no segundo tempo que o Giovanni Augusto erra o passe e a bola cai pro Richarlison. O Richarlison põe na frente como quem vai para a grande área, em diagonal, em direção à grande área. O Balbuena fecha a porta aqui, o Richarlison corta pro lado esquerdo. O Balbuena fecha de novo, vai empurrando ele, vai para a linha lateral, toma a bola do Richarlison lá na linha lateral e sai jogando. Ele nem toca na bola, minto. O Balbuena não toca na bola. O time recupera a bola. Mas ele obrigou o Richarlison a sair da trajetória em direção ao gol para ir para o lado oposto. Não vai sair o gol. Aqui você não vai, você vai para lá. Desde que seja para a lateral do campo e não para... Meu time vai recuperar a bola. Eu não vou tocar na bola, mas meu time vai recuperar a bola. E hoje o Balbuena deu uma aula. O Pedro Henrique foi o cara que mais desarmou. O Balbuena tirou 10 bolas na grande área do Corinthians, mas foi uma atuação foi melhor em campo disparado, assim. Impecável o Balbuena, que além de tudo, ele é zagueiro, não tem obrigação de fazer gol, mas fez o gol da vitória. A arbitragem no Maracanã foi boa, Simon? Não só a respeito dessa questão de zagueiro ainda, eu entendi o que o PVC falou. Você era zagueiro, Simon? Dos bons? Não, eu jogava no meio campo. Lá. Onde jogos inteligentes, né, Zinho? Não, mas o PVC chamou essa questão do Balbuena aí, que é um bom zagueiro, mas não dá pra inventar de comparar com o Dom Elias Não, Figueroa. Eu não comparei com o Figueroa. Tá eu certo. Só usei uma declaração do Figueroa pra dizer que hoje ele fez uma coisa que me lembrou a declaração. Aí ele volta a palavra. Me lembrou a declaração, não o futebol. Não, o que me chamou a atenção também é que o Henrique é um cara que jogou na seleção brasileira, não é um zagueiro jovem, é um dos mais experientes que está em campo do Fluminense, é uma garotada tremenda, tirando o Henrique, que tem 30 anos aí, mais um ou outro, o Abel só está trabalhando com garotos. E o Henrique, jogador de seleção brasileira, como o Edmundo falou, dá um toquezinho, deixa o árbitro, a obrigação do árbitro ver da falta ou não. Mas isso hoje não foi uma especialidade do jogo de hoje, não. O Fluminense vem sofrendo com essa bola aérea o tempo todo. Aliás, tem jogado ao lado dele, ao lado do Henrique, sempre algum jogador jovem, o Nogueira, hoje foi o Frazan, tem jogado ali ao lado dele alguns jovens zagueiros, que são muito bons pela juventude, aliás, na saída, na velocidade, que é hoje uma característica de volume de jogo da equipe do Fluminense, mas pouco experiente. E eu acho que cabe a ele, cabe ao Henrique a orientação. É claro que ele tem que jogar, tem que fazer a parte dele, mas cabe a ele orientar. Mas o incrível é que tem sido sempre em cima dele, na bola aérea especificamente. O Fluminense está sofrendo, a gente vai falar da arbitragem, o Simon está devendo pra gente, mas o Fluminense tem 24 gols feitos e 24 tomados. O Edmundo lembrou que isso tem acontecido com frequência, gols pelo alto. A câmera fecha no Abel logo após o gol do Corinthians. E o Abel se vira para os companheiros ali do banco de reservas e diz: não é possível, mais uma vez. Quer dizer, ele próprio, né, o técnico, dando sinal de estafa, de cansaço dessa bola que chega sempre com muito perigo à área do Fluminense. Quem captou? Rafael Trace, do Paraná, eu dizia sexta-feira no Experiência de Futebol, é um árbitro que está começando, portanto não seria um árbitro para um jogo desse tamanho. Tivemos um gol bem anulado, uma bola na mão do Balbuena aí corretamente e bem interpretado, não houve a penalidade máxima, mas aos 30, esse lance aí, ó, até o zagueiro lá, o Henrique levantou os braços e tal, a bola toca no braço, mas o Balbuena está com o braço junto ao corpo, portanto não é penalidade máxima, segue o jogo, acertou o árbitro nessa interpretação. Tivemos só um reparo na arbitragem que acabou passando batido porque o Corinthians ganhou. Aos 34 minutos do primeiro tempo, o jogo é puxado pela camisa dentro da grande área, né, o que seria uma penalidade máxima para o Corinthians, que acabou não marcada pelo árbitro e também passou batido porque o Corinthians ganhou o jogo por 1-0 e realmente aí ameniza o equívoco do árbitro. Cara, ele reclamou muito na hora do lance que o Simon citou, o cara ele reclamou muito ali na beira do campo.
Jogadores menos, mas o cara ele brigou muito ali com a arbitragem por causa desse lance. Aqui, no final de semana, na próxima rodada do campeonato, tem Corinthians e Flamengo. O Flamengo com decisão, é bem verdade que tem vantagem, né? Pode até perder por um gol que ainda assim, por um gol de diferença que ainda assim se classifica para a semifinal da Copa do Brasil. Vai pegar o Santos no meio de semana, ao passo que o Corinthians vai só descansar e treinar. Se o Corinthians aplicar uma diferença de 15 pontos para o Flamengo, isso, pelo menos, aponta a estatística, seria inalcançável. Nunca uma equipe, para ser campeã, conseguiu tirar tamanha diferença de pontos. É verdade. Assim, o Flamengo até poupou jogadores, né, no jogo de final de semana contra o Curitiba, visando esse jogo contra o Santos, que vai ser um jogo difícil. Vai desgastar muito a equipe para o jogo, né, o seguinte jogo contra o Corinthians. Acho que o Corinthians, descansando e vencendo esse jogo do Flamengo, realmente ele começa a eliminar alguns concorrentes, né, como foi a vitória contra o Palmeiras, como foi a vitória contra o próprio Grêmio, e agora o confronto contra o Flamengo, né, seria mais um concorrente para ele fazer uma distância, fazer uma vantagem. Esse jogo, sem dúvida, dependendo do que aconteça também entre Grêmio e São Paulo, né, amanhã, uma vitória do Corinthians encaminha muito essa conquista. Bom, daqui a pouquinho a gente fala do Flamengo que jogou no último sábado. A última palavra, tem muito jogo ainda pra gente tratar aqui. Vamos à entrevista dos técnicos. Eu lembro que no meio de semana o Fox Sports transmite o jogo 9h30 da noite entre Flamengo e Santos, ou Santos e Flamengo. O jogo será na Vila Belmiro, jogo decisivo para a gente saber quem passa para a próxima fase da Copa do Brasil. Jogar fora de casa contra um Fluminense, contra Grêmio, contra qualquer equipe desse porte, desse tamanho, é normal de você ser sufocado. Dele para cima e tirou volantes e colocou atacantes para jogar em cima de nós. Né? É tudo dentro do planejado. Eu também faço isso quando eu estou com um resultado que não me favorece, que nem eu fiz em Florianópolis de tirar o Gabriel e colocar o Casim. Né? Dentro de uma ideia de jogo, dentro de uma organização. Tem muito campeonato ainda. Né? O Grêmio pega o São Paulo amanhã. Se tiver um resultado positivo, volta para 6 pontos. E a gente tem em disputa agora 22 jogos, faltam? É isso? Pô, tem ponto demais, né? Não fico pensando em título, não fico pensando lá na frente, eu fico pensando sempre no próximo jogo, né? Desligamos um pouquinho o chip agora do Campeonato Brasileiro e começamos a pensar na Sul-Americana contra o Patriotas quarta-feira em casa. A questão da parte física, todas as equipes vão chegar no mesmo nível. Então, com várias competições, jogo de domingo e quarta, não é só para nós isso. Então, o campeonato vai se desenrolar sim. A questão de desempenho, eu valorizei demais os 2 empates. Porque depois que você ganha uma vitória contra o Palmeiras, como tivemos, e depois enfrentar um time, é normal que a concentração cai, é natural do ser humano. Né? Esse mesmo Avaí, que muito se falou do nosso empate lá, foi o que ganhou do Grêmio lá no Sul e ganhou hoje do Cruzeiro. Então, o campeonato, ele é difícil, ele é sim. É por isso que eu não gosto de ficar planejando muito e sempre o próximo jogo, porque senão a gente fica louco, começar a pensar quantos pontos tem que fazer. Não. Preparação agora para o Patriotas, depois a gente volta para o Campeonato Brasileiro e começa a pensar no Flamengo. Em parte eu saio chateado, porque a constatação é exatamente essa aí que você falou. É uma equipe muito forte, muito bem treinada. É uma equipe difícil você tirar a bola deles. E é difícil você criar oportunidade. E o Corinthians venceu a Corinthians. Uma bola parada, é definida a marcação, por isso sai chateado. E principalmente pelo nosso segundo tempo. Faz o levantamento aí do segundo tempo, das melhores chances, foram nossas. É uma coisa atípica você criar 3 ou 4 oportunidades como nós criamos. A bola bateu na trave, podia ter entrado, bate, rebate, volta, chuta, bate no goleiro. Só sai chateado por isso. Mas realmente não tenha dúvida que o Corinthians mostrou, porque é o líder do campeonato.
A gente estava prestando atenção aqui nas entrevistas e vocês ouviram o Carille corrigir uma informação dada aqui. O Corinthians joga na quarta-feira contra o Patriotas, o jogo da volta. Empatou 1-1 na Colômbia e tem a chance de se classificar para a terceira fase, né, para as oitavas de final da Sul-Americana. Acabei induzindo até o nosso companheirozinho a análise errada, porque, enfim, dissemos que o Corinthians não joga, mas então o Flamengo pega o Santos, o Corinthians pega o Patriotas, as equipes se enfrentam no próximo final de semana no Campeonato Brasileiro. Edmundo, sobre o que disseram Carille e Abel. O Carille foi muito honesto, muito sincero, ao dizer que comemorou os 2 empates, e aí eu tô com o PVC, o empate fora de casa, e você somando 4 pontos em 2 jogos fora de casa, que foi o caso do empate contra o Avaí, a vitória contra o Fluminense, e aí, voltando um pouco lá atrás, a vitória com o Palmeiras e o empate contra o Atlético Paranaense, eu tô com ele. Se você tiver essa média de pontos, de 4 pontos a cada 2 jogos, você vai estar lá na frente da tabela e, com certeza, com uma margem de ponto maior que essa. Não concordo com o Abel, porque o Abel só criou oportunidades nos 10 minutos finais, quando ele lançou o Peu, quando ele lançou o Matheus Alessandro, que são jovens jogadores da base, e aí ele foi com tudo, com 4 jogadores à frente, porque até ali o Fluminense não criava grandes oportunidades, muito, não por culpa dele, muito em função dos seus principais jogadores não estarem numa tarde boa. O Scarpa não joga bem algumas partidas e o Fluminense precisa muito dele. O Henrique Dourado, depois de 3 partidas, me parecia meio sem ritmo, meio fora ali dos padrões. O único que manteve um bom desempenho e que jogou e deu trabalho à defesa adversária, de verdade foi o Richarlison. Então o Fluminense produziu pouco até a entrada desses meninos, do Peu e do Matheus Alessandro. Matheus Alessandro. Muito bom jogador, por sinal, os 2 jogadores, mostrando que a meninada de Xerém tem trabalhado bem. O que me preocupa nesse time do Fluminense é que externamente, aparecendo todo dia proposta para muitos jogadores. Isso mexeu muito com o Fluminense. Tem se falado mais disso do que propriamente o desempenho do Fluminense jogando em casa. São 7 partidas jogando como mandante, sem vitórias. E por isso o Fluminense está em 11º colocado na colocação. Os comentaristas fora do ar aqui comentavam, né, sobre a queda de desempenho do Dourado, que voltou hoje de contusão. Aliás, foi chamado pelo Abel no meio de semana de precipitado, de... Teimoso. Porque quis voltar rapidamente e acabou piorando lá a lesão na virilha, no músculo adutor. Vocês falavam do Dourado, do Wendel e do Scarpa. O Scarpa não voltou no mesmo nível da contusão, né? Não, hoje ele veio mais para o meio, né? Ele abriu o corredor para o Renato jogar pela lateral direita, o Scarpa veio jogar atrás dos volantes, procurou espaço atrás dos volantes, é engraçado isso. O Corinthians joga com as 2 linhas muito próximas. Mas o Scarpa conseguiu, em vários momentos ele entrava atrás dos volantes, esperava a bola chegar e não chegava. Não chega porque não tem espaço para fazer o passe. Não tem onde você fazer o passe. Até que chegou no segundo tempo que ele recebeu e bateu de pé direito e bateu uma bola na trave. Mas ele tá muito abaixo do que ele pode jogar. O Wendel, a bola passa sempre pelo pé dele. O Renato, a parte da atuação do Henrique que comprometeu mesmo no lance do gol, o Renato não foi bem no jogo. Então abriu o corredor, o Renato passava, ia na linha de fundo, cruzava errado. Uma sequência muito grande. Você segue participando aí da nossa enquete. Qual o destaque da rodada? O Balbuena, que fez esse gol, o gol da vitória do Corinthians, está entre as opções. Quem foi o cara, né? O grande destaque da rodada número 16 do Campeonato Brasileiro. Para a gente fechar, passamos aqui rapidamente pela estatística do jogo. Vamos mostrar mais uma vez. Aí é só para constatar, né, que o Corinthians segue naquela batida. Chega muito pouco ao gol, quando chega com precisão. Apenas uma finalização certa, justamente a do Balbuena. O Corinthians segue com menos posse de bola em relação aos adversários. É o Corinthians líder, 9 pontos de vantagem em cima do Grêmio, que joga nesta segunda-feira. O presidente do Fluminense muito hostilizado no apito final. A torcida gritando muito contra a diretoria do Fluminense por algumas reclamações pontuais.
por não ter patrocínio master e por não ter investimento em jogadores consagrados. O Fluminense tem um time, o Abel falou muito sobre isso depois da entrevista, depois do jogo contra o Cruzeiro, como é importante ter um investimento na base, que o Abel confia. O Abel já disse que vem o Marlon, a aposta dele, e mais 2 jogadores que ele não quis revelar o nome, mas também no patamar de aposta. Ele não espera ninguém chegar ao elenco com a intenção, com a obrigação de resolver a parada para o Fluminense. Vamos para mais um jogo da rodada. O Palmeiras venceu o Sport